Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai entrevistar a Michele Procópio. Ela tem 38 anos. Oi, Michele. Menina, Olá, você não tem 38 anos, jamais. Nossa, você tá ótima. Gente, ela é natural de Congonhas, interior de Minas Gerais, tá? Ela é formada em administração de empresas. Eu também sou, viu, Michele? Tem MBA em gestão estratégica. Morou por 2 anos em Pequim, né, para aprimorar. Ela já fazia aulas de mandarim no Brasil e ela foi para lá. Ela ganhou uma bolsa, né? Ela vai estar contando aqui direitinho para nós. E ela foi para aprimorar a fluência no idioma, conhecer mais um pouco da cultura chinesa e ter aulas de negociação. Seriam mais ou menos isso, né, é Michele? isso mesmo, exatamente. A Michelle é apaixonada por marketing digital, é especialista em gestão de tráfego. Olha só, gente, quem quiser fazer gestão de tráfego é ela. Anúncios no Google, nas redes sociais, e ajuda pequenos e médios empreendedores a melhorar a presença digital dos seus negócios e, consequentemente, os seus ganhos. É a onda agora no momento, né? Quem tiver fora não adianta, não é verdade? Exatamente. Quem está fora da internet, o seu negócio já morreu, né? É a Já. famosa frase ali do Bill Gates. E mais do que nunca, mais atualizada no atual momento que a gente está vivendo, né? Sim. Eu tô vendo que você tem um chapéu ali atrás, você também gosta de chapéu? Gosto de chapéu. Aquele ele fica na decoração aqui da casa, mas eu adoro chapéu. Mineiro adora praia, né? Não, já que a gente não tem mar em Minas, a galera vai pro bar, né? À toa que Belo Horizonte é a capital do boteco. Mas aí, para fazer a referência, a gente tem o chapéu. Aham. Bom, Michele, conta um pouco pra gente, seja muito bem-vinda aqui. Você está falando que Obrigada. o meu público maior aqui é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Michele está em Minas Gerais, né? Isso, Você prefere. atualmente eu Ah, estou em Belo Horizonte. sim. Nossa, morro de vontade de conhecer BH. Então, bora, vem para Minas. Você Já prefere que eu está te feito o chame? convite. Com certeza, eu vou, hein? Você prefere que eu te chame de Mila ou de Michele? Tanto faz. Na verdade, a pronúncia correta é Milan. Milan. Porque tem uma entonação. Então, ele é o meu nome, Milan é o meu nome chinês. E aí, Hum, meu nome ó, é Michele. Mas pode me ok, chamar de Michele, não tem problema. tá bom. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa decisão de repente, você ir parar lá na China e sair do Brasil. Você estava empregada, você tinha um emprego ali, né? Como é que a É, gente fala? Estabilizada. e eu era gerente de um banco, um grande banco aqui, e já trabalhava há um tempo, já há 7 anos nesse banco. Na verdade, eu sempre trabalhei no setor bancário, então eu passei por vários bancos e até chegar nesse banco específico, que é o Banco Santander, e fiquei durante 7 anos. E tive o conhecimento, principalmente por conta disso, porque eu trabalhava numa agência dentro de uma grande empresa aqui na nossa área, e eles recebiam muito. Então, esse Tá específico um pouquinho, tá cortando um pouquinho o seu microfone. está cortando. É, Peraí. coloca um pouquinho mais Se eu perto. segurar que às vezes fica melhor. Bom, Tá, melhorou? melhorou. Então, eu conhecia esses chineses porque eles iam até o banco para poder fazer as negociações e eles não falavam absolutamente nada em português e, obviamente, eu não sabia falar também mandarim. Então, ficava aquele impasse, aquele tumulto. E como eu já estudava inglês em BH, na capital, eu achei interessante, para eu vou aprender esse idioma. E eu me apaixonei. Olha. Aí,
tive o contato, enfim. E só para poder cortar um pouco a história, porque é longa, eu comecei a fazer intercâmbios nas minhas férias, ia para a China, morava em casa de chineses para poder aprimorar o idioma, até que eu fiz um teste na escola onde eu estudava, para o governo chinês, e eu passei, fiz assim, sem saber, se não pus muita fé, mas eu fiz e passei e ganhei essa bolsa do governo chinês. Então, como eu já trabalhava, já estava empregada, e aí eu tive que pedir demissão e com a cara e com a coragem ir embora. E foi o que eu Nossa. fiz. E você foi sozinha, mas você falava, você já estudava já há quanto tempo? 3 anos. Então, eu já sabia escrever, mas falar mesmo, você só sabe falar quando você está no local, né? Porque eu achava que eu sabia, né? E Aham. descobri que eu não sabia, assim, tão bem, assim, quando eu cheguei lá, porque eles não me entendiam, simplesmente não entendiam. Eu falava e as pessoas ficavam com aquela cara de paisagem, né? Meu Deus. E aí, Nossa. quando você está na chuva para se molhar, né? Se vira, pula e bora aprender. E foi Hum. muito legal, porque eu tive a experiência de ter contato com várias nacionalidades. Eu era a única brasileira da universidade e a única brasileira sem descendência oriental. Não tem descendência oriental. E quando você andava na rua assim, como é que era? Todo mundo sabia que você não era chinesa, né? Óbvio. A cara condenava, né? Então não tinha como esconder. E eu cheguei lá, assim que eu pisei, eles começaram a tirar foto, a olhar, a apontar, e eu ficava assim, gente, o que está acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa errada, a roupa? Porque a primeira vez que eu fui realmente, eu fui para a China, e todas as vezes que eu fui sozinha, não fui acompanhada. Então, assim, a primeira vez que eu pisei no território chinês, eu fui primeiro para Pequim e depois para uma cidade do interior que chama Xi'an, onde tem os guerreiros de terracota. É uma cidade do interior, mas tem 4,5 milhões de habitantes. Então, assim, o interior deles é uma cidade de grande porte nossa aqui. E eles não estavam tão habituados assim a ver estrangeiros, né? Então, para eles ainda era novidade tudo. E Uhum. eu não tinha ideia de que eles tiravam foto, que eles apontavam, enfim. Até eu me acostumar com aquilo, foi muito engraçado, porque eu achei assim, nossa, eu estou fazendo alguma coisa de errado, estou suja, eu olhei no espelho, fui no banheiro umas 2, 3 vezes para olhar se não tinha alguma coisa de errado comigo, ou se eu estava vestida inadequadamente. Mas, assim, Aham. era muito legal, porque eles abordavam, conversavam, perguntavam das coisas, e eu falava, Brasil, acabou. Futebol, Pili, que era Pelé, Eles falam pili. Pili, Pili. E é engraçado, Engraçado. abrir os braços para mostrar, para falar de Jesus Cristo, que era lá no Rio, é a única coisa que eles sabiam, eles não sabem muito do Ah, Brasil, obviamente, mas carnaval, Rio de Janeiro e samba eles sabem, e futebol. Neymar, não? Neymar agora, sim, mas Ah. ainda assim, os mais velhos, eles falam muito do Ronaldo, Hum. né? E o Neymar agora, sim, eles falam muito do Neymar, mas ainda tem aquela questão. A parte oriental, eles gostam muito também do Zico, então, que é mais antigo, aí, a galera mais Hum. jovem não deve lembrar tanto, mas eles gostam bem bastante dos jogadores mais antigos. Sim. E você chegou lá, você ficou hospedada em casa de chineses? Como é que é? Bom, quando eu fazia os intercâmbios por conta própria, porque eu sempre fui assim muito para frente, eu queria saber como que funcionavam as coisas, então eu pagava uma escola aqui que fazia o intermédio entre uma família lá e ficava na casa de uma família chinesa. Então eu vivia com chinês lá. E quando eu fui para cá 2 anos, eu fui na universidade. Então as universidades de lá são como as universidades nos Estados Unidos, né? Eles têm Os os prédios, dormitórios. os Hum. dormitórios, eles seriam tipo os alojamentos, então você tem ali você tem a opção de ficar, de ter o seu, tipo um apartamentozinho ali para você, e aí Uhum. você compartilha cozinha, é bem legal, porque como a gente tinha diversas nacionalidades, então sempre a gente fazia as comidas, então toda semana era a comida no apartamento de alguém, da nacionalidade tal, então a gente compartilhava Olha, para todo mundo provar, né? E obviamente que o meu grande problema era a pimenta. Porque é isso que eu quero falar com você. É uma coisa que chama muita atenção, a tal da culinária chinesa, né?
Os pratos são muito, muito, muito exóticos, diferentes de qualquer lugar do mundo todo. E que tipo de iguarias eles serviam lá para você? Bom, Você então, falou para mim que você emagreceu 5 quilos de cara. quando eu cheguei, porque assim, como boa mineira que sou, adoro um café. Então, café na parte da manhã não tinha café de manhã, era Nossa. arroz e ovo. E eu achei aquilo um absurdo. Meu Deus, como que eu vou comer Não tem isso? café para vender no supermercado? No supermercado, sim, mas como Ah, quando eu mas cheguei, eu tinha aula de manhã, de tarde, de noite, e eu já cheguei as primeiras semanas, não tive tempo para ir no supermercado nos primeiros dias, na verdade. Depois, uhum. no final da semana, eu fui ao supermercado e comprei, mas não tem o pó de café como a gente tem aqui. Tem o café solúvel. E aí, se você quiser o pó de café como a gente tem aqui, tem na Starbucks, que aí o valor é bem alto, e eu não tinha Aham. coador, não tinha levado, então não tinha como passar, não tinha filtro, não tinha nada. Então, aí eu tomava o café solúvel. Mas de manhã não tinha um pãozinho, a gente está acostumado com pão, não é igual a nossa comida aqui. Era Ainda realmente uma mais, coisa pesada. ainda mais a comida mineira, né? Que é a melhor, acho que uma das melhores culinárias do Brasil. Quem que não gosta de comida mineira, né? Aquela comida com bastante alho, eu estou bem acostumada com isso e não tinha feijão. Então, para quem não come sem feijão, foram 2 anos aí sem comer feijão. Nossa. É engraçado porque a primeira coisa que me perguntam, Michele, você comeu escorpião, comeu cobra? Não, não comi nada disso. Existe, fui nas feiras e tem para comprar no espetinho ali, eu até mandava as fotos para minha mãe e ela ficava de cabelo em pé. Pelo amor de Deus, não come isso. Que eram os É. espetinhos de camarão. E isso tem nas De, feiras. Quem espetinho de come quê? espetinho de escorpião, Hum. não camarão, escorpião. Eu, Feiras. eu fiz um. Ah. E aí você podia experimentar. Eu realmente não tive a coragem de experimentar porque o cheiro era horrível. Até que se o cheiro fosse mais agradável, eu ainda comeria, mas o cheiro era horrível. Eu não tive coragem. Mas assim, no geral, a comida deles, para mim, tem muita pimenta. Eu não gosto muito de pimenta e é muito oleosa. E Hum. embora que eles comem muita verdura, tem muito legumes, muita verdura, para mim era um problema. Mas depois de uma semana eu fui no supermercado, tem todas as comidas igual a gente tem aqui no Brasil, até as mesmas marcas. Pode Uhum. ser escrito ideograma, mas Ah? tem uma diferença, que as embalagens, tudo está escrito em mandarim. Mas o resto é tudo igual. Por exemplo, McDonald's, quem gosta fast food, é adaptado para o gosto deles. Então, é Hum. diferente. Tem pimenta também, bastante pimenta. Ah. Não, a gente não tem aqui. E você entendia aquelas letras lá, todas o ideograma, né? Que a gente fala. Os ideogramas eu tinha uma facilidade porque eu escrevia muito bem quando eu fui. Então, quando as pessoas, aí eu percebi que eu não falava tão bem quanto eu achava que falava, né? E eu sempre estava com um caderninho na mão. Então, eu escrevia e mostrava, e a pessoa entendia. E as pessoas falavam, eu pedia para elas falarem o que eu tinha escrito, porque daí eu conseguia ouvir e gravar a forma certa. Porque o grande problema do idioma do mandarim é justamente a entonação de se você muda a entonação, ou a pessoa não entende o que você falou, ou você mudou a frase. Por exemplo, ma é uma frase. Tem que falar Essa nesse. entonação, isso, é uma frase toda com ma, que significa a mamãe xinga o cavalo, é uma das primeiras coisas que eles ensinam pra gente quando chega lá, justamente para que você consiga pegar a entonação de voz. Nossa Senhora. É, Por isso que quando eu conversei com você pela primeira vez, né, eu vi que eu perguntei, você é estrangeira? Porque eu via que você fala musicalizada, né? A e fala tem uma acabou que fica variação. um pouquinho, quando eu falo em português, fica um pouquinho meio que cantado por conta disso. Uhum. Também por E, e conta dessa lá, informação. e lá eles, por exemplo, eles comem cobra mesmo? Eles fritam? Como é que Pois é? é, Assam? é, na feira você vai encontrar tudo que é bicho. Lá a gente brincava que mexeu, eles comem.
Tudo que é bicho vai ter na feira. Não significa que os chineses mesmo, por exemplo, em Pequim, isso era muito comum. Tinha uma praça, que é uma praça famosa lá em Pequim, que vai muito estrangeiro, muito visitante, turistas. Era uma praça onde tinha uma rua inteira só de comidas exóticas. Então, assim, era voltada mais para o turismo. Antes, porque na época da guerra, população gigantesca, não tinha comida para todo mundo, então era o hábito normal deles comerem insetos e comiam tudo. Hoje não, mas cachorro é uma coisa que alguma coisa que eles comem. Então, você vai Cachorro? achar cachorro, cachorro pendurado, assim, né, como se fosse carne pendurada. Você vê cachorro pendurado, mas no interior. A capital você não vê muito disso, mas no interior é muito comum ver cachorros Nossa. dourados, assim, Eu, mortos, obviamente, para comer. eu fiz uma pesquisa aqui antes da gente fazer essa live, aí eu tava vendo aqui, eu até vou mostrar para as pessoas aqui, algumas curiosidades a respeito da China, né? Aí eu Uhum, vi isso aqui, ó. O que que é exato. isso? São os espetinhos ali de insetos, e aí tem vários. Ah, Eles colocam escorpião, e aí você escolhe que molho você quer passar e come. barata também? Não é bem a barata igual a gente tem aqui. Ah. Parece uma barata, não é a mesma barata, certo? E dizem ser muito nutritivo, né? Então, Eles. muito também o pé de galinha. Ah, os pés de galinha. Que a gente chama que é a pata de galinha, mas é o pezinho mesmo de galinha, e você vai encontrar isso em qualquer supermercado, embalado a vácuo. Eles comem de tudo quanto é jeito e que é muito rico em colágeno, né? Sim, é um dos alimentos mais ricos em colágeno de todos, Uhum. justamente os pés de galinha. E eles, assim, com relação à economia, né? Eles têm a pecuária, tem a agricultura. Eu li que a China é o maior exportador do mundo, parece-me aqui. Peraí, deixa eu ver aqui onde que está a informação que eu tinha lido. É o país que mais exporta e segundo que mais importa. Na verdade, eles compram muita matéria-prima, porque eles não têm tanta matéria-prima lá, e mesmo a questão da produção mesmo agrícola, alimentícia, a população é muito grande, então não dá para suprir tudo, e eles precisam importar isso, e principalmente importam muita coisa do Brasil, é o principal, é o país que mais compra, né, do Brasil. Eles compram muita matéria-prima nossa e devolvem produtos industrializados. Até porque o Uhum, custo da mão de obra deles é muito mais muito baixa do que a baixo. gente tem mais baixo. É, aqui está falando assim, a China é o maior exportador e o segundo maior importador de bens do mundo. É, a China usou mais cimento em 3 anos, que foram de 2011 a 2013, do que a quantia usada nos Estados Unidos durante todo o século XX. Você vai em Pequim, Xangai, Hong Kong, vai hoje, daí uma semana você pode voltar no mesmo lugar que vai ter um prédio lá. Eles Então, constroem com uma um, velocidade incrível. um arranha-céu é erguido a cada 5 dias. Você caminha em Pequim, tem aqueles, gente, não é andaime, são umas máquinas enormes espalhadas na cidade, que eu ficava assim, gente, o que é isso? Eu nunca tinha visto aquilo. São máquinas ali para construir os prédios e constrói muito rápido. É incrível como eles conseguem fazer tudo muito rápido. E como eles E conseguem copiar tudo muito rápido. Porque eles são uhum, móveis, lá você vai achar de tudo. E aí a gente brinca assim, que na China tem para todos os gostos e bolsos, que a questão da ah, qualidade antigamente não era uma coisa que eles tinham ali muito presente, agora não. Eles prezam mais pela qualidade, é óbvio, tem coisas que não são tão boas e tem coisas que são, assim, boas e tem boa qualidade. uhum. E com relação por exemplo, muitos carros, como é o trânsito, você chegou a dirigir lá? Não, é impossível. Até hoje eu não consigo entender como que funciona aquele trânsito, porque é caótico, eu não sei como eles conseguem. E não tem muita regra.
Então, assim, a gente já fica desesperado, e olha que o trânsito em Belo Horizonte é bem complexo, viu? Para dirigir em Pequim, eu não consegui. É muita gente o tempo inteiro atravessando a rua, o carro, não tem regra. Eu acho que só Nossa, deve ser pior na Índia. nossa senhora. Assim, Ah, para estacionar deve ser um caos, né? caótico, não tem jeito. E lá, além disso, tem muitas bicicletas, porque eles também usam muitas bikes para poder se locomover, enfim. É Tem, trânsito ci- de carro e de bicicletas. e tem ciclovia ou é tudo junto? Ah, é tudo junto e misturado mesmo. Deus do céu. Tem as E, faixas, obviamente, de pedestre, mas, por exemplo, eles não têm tantas regras assim como a gente tem aqui. As motos, por exemplo, podem circular em cima da calçada. E uhum, aí você tá andando tranquilamente e de repente te assusta porque eles buzinam o tempo inteiro. Você assusta, tem uma moto atrás de você. nossa. E como é que é o clima? Bom, lá eles têm estações bastante definidas, diferente da gente aqui, que é verão, é inverno, é quase a mesma coisa. Não, lá o inverno, pelo menos em Pequim que eu fiquei e algumas outras regiões que são mais frias, era frio mesmo, muito frio. Tipo, peguei lá -10, -15, e algumas cidades que ficam mais no extremo, assim, que tem ali -25 graus, que eram cidades que a gente ia só para passear, Uhum. e era legal porque tem o bar de gelo, você entra, só pode ficar 15 minutos porque precisa de uma roupa especial, então tudo é de gelo Ah, dentro desse bar, não em nossa. Pequim. Mas -25 graus é o normal deles. Às vezes costuma chegar até -40, dependendo. E verão, muito quente também. Tipo, vocês estão acostumados com calor assim, né? 40, Aham, 42 graus, né? Mas aham. além do calor, a cidade de Pequim é muito poluída. Então a Hum, sensação térmica era de muito mais e aquela sensação de sufocamento. Era bastante complexo. Então, nossa. assim, usar a máscara já é uma coisa que eu já estava habituada, porque a gente já usava máscara lá. Ah, lá é comum usar máscara, assim, é de... Mas era justamente por conta da poluição, não por conta de vírus. Agora utilizam realmente por conta da pandemia, né? Mas já Aham, utilizava máscara. uhum. Era E a comum população... só por conta da poluição, mas por conta do inverno, para proteger o rosto. Porque o frio queima, né? Então a máscara ajudava bastante para proteger. E você me falou com relação à roupa, né? Estender a roupa do lado de fora. O que que acontece que se a pessoa Nossa, a estende? roupa fica com um cheiro horrível, um cheiro de poluição, eu não sei descrever, mas roupa tem que ser secada dentro de casa. Não tem jeito. Você E os lavou, rios? tem que ser. Não, é tudo bem sujo, bem Nossa. poluído. Não tem muito essa consciência ecológica. Agora está até melhorando um pouco, até porque o mundo cobra deles, mas eles não têm muito esse cuidado ainda com o meio ambiente. Não é algo muito Não tem, comum. eles não estão dentro das regras de que existe, né, um acordo internacional, né, Sim, da emissão de poluentes. até fizeram um acordo, o Xi Jinping, que é o presidente chinês, ele fez agora na última conferência do clima, ele fez ali alguns acordos e se comprometeu a melhorar isso, porque é um dos países realmente que mais polui. E isso Até provoca porque muitas doenças sim, mas respiratórias. na verdade muita coisa na China é restrito, quase tudo é restrito, não se chega às informações corretas, até porque o governo é um governo comunista e eles controlam todas as informações. Então, por exemplo, doenças respiratórias, obviamente, é muito comum por conta dessas poluições e até mesmo alguns cânceres, enfim. Mas isso não é tão divulgado justamente pelo tipo de governo que ele tem. Por exemplo, rede social, é, Facebook, Instagram, o Google, o próprio Google é bloqueado na China. Você tem o É. acesso, mas se for por uma rede VPN, não por um acesso normal. Uhum. Mesmo É, ele então, próprio. Instagram também é bloqueado, não pode entrar. Instagram, Facebook, Google, eles têm o Google deles, é o Baidu, o que seria o Instagram pra gente aqui, é o TikTok, que bomba lá, e agora também tá bem popular em todo lugar. O WhatsApp, eles usam, mas funciona de forma muito precária e bem ruim.
e eles têm uma rede que chama WeChat, que é o que utilizam bastante. Uhum. E, e me diz uma coisa, mas mesmo assim as pessoas dão um jeito de entrar, né? Uma Claro, coisa. principalmente que eu era gringa lá, né? Então, Mas existe algum risco, por exemplo, existe alguma penalidade se a pessoa entrar e eles descobrirem, porque eles controlam, já que eles controlam as informações? eles controlam, você tem que saber o que você está fazendo com essa informação. Se você está entrando para poder falar mal do governo, para denegrir a imagem do país, seguramente vai sofrer sanções. Mas, Hum, se é uma coisa que você entrou, igual a gente entrava, todo uhum. E existe. Como? com certeza a gente era verificado, mas não tinha problema, porque a gente não estava Ah, falando nada de mal do do país, não estava governo. denegrindo. Uhum. E lá, então quer dizer, lá tem eleições? Como é que é o sistema político? Não funciona. É presidente, mas os sistemas são os próprios partidos ali, eles fazem a votação, não é a população que vota. Então, eles não têm uma eleição direta como a gente, não é uma democracia. Uhum. É para controlar um Entendi. país com tantas pessoas, com tantos milhões de pessoas, assim, eles têm um governo bem severo até. Uhum. Mas a cultura dele, uma coisa que me chama muita atenção é a capacidade que eles têm para poder se organizar e fazer uma coisa quando eles querem fazer. Então, por exemplo, vão construir um hospital. Questão de uma semana, eles já construíram um hospital. E assim, eles são muito estudiosos. E muito estudiosos. Diferente aqui, a gente tem aulas, tipo, no normal que você tem aí a aula ou na parte da manhã, ou na parte da tarde, ou à noite. Lá, as crianças vão para a aula de manhã e são devolvidas ou entregues aos pais no final do dia. Elas passam tempo O dia todo. bastante na escola e aprendem muita coisa. Então, eles investem muito na educação. Até E porque existe cresceram tanto. analfabetismo? Existe sim, porque é um país, assim, como o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, assim, eles têm muito ainda aquelas regiões agrárias, muito agrárias, ou aqueles senhorzinhos ainda, bem do tempo passado. Mas a população mais jovem, eles são muito espertos, são muito antenados, e assim, eles têm a tecnologia deles, é bem de ponta também. Uhum. Bem, E eu li aqui que, por exemplo, o que acontece assim, se a pessoa, se o casal ou a pessoa tiver mais de um filho? agora sim, mais ou menos, se eu não me falha a memória, 2017, por aí, o governo liberou a política não tem mais a política do filho único, justamente porque a população estava envelhecendo e não tinha mais mão de obra suficiente. Então, assim, é uma população bem idosa. Ah, E isso eu ia te perguntar também. É, e precisava de ter mão de obra, então o governo liberou. Mas antes era a política do filho único, se você tivesse mais filhos, porque o governo pode te auxiliar ali, você seguindo dentro das regras, ele vai te auxiliar. Mas se você tem mais de um filho antes, né? Se você tivesse mais de Aham, um filho, ele não te ajudava tanto. Então, ah, assim, não era vantajoso também ter mais de um filho. Agora sim. sim, podem ter mais de um filho. Mas mesmo Por assim, a exemplo, população não tem tantos filhos assim. por exemplo, assim, se a pessoa tivesse mais de um filho, esse segundo filho não teria, por exemplo, acesso à educação gratuito, sistema de saúde, é A isso? educação, na verdade, eles cortam, porque eles recebem alguns incentivos, né? E aí, quem tinha mais de um filho, não tinham tantos incentivos assim, incentivos mesmo financeiros, incentivos para moradia, enfim, várias coisas. Uhum. Be- O Estado, ele controla tudo, 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 então não tem como. Aham. Pois como aqui a gente dá o jeitinho, não tem jeito. Sim. E o tigre asiático, né, é de lá da China, e dizem que todos os pandas do mundo vieram da China, né? É aquela coisa assim, eles parecem um ursinho, né? Dá vontade de você apertar, mas eles são Ai, que selvagens, lindo! eles É? são bravos, eles são bravos. Mordem? Arranham?
Sim, mas Podem. eles são selvagens, são animais selvagens, não são domesticados. Você vê É, eles bonitinhos ali no parque, no zoológico, e realmente todo panda vem da China. Não são legais. Agora, uma coisa que é muito interessante é a questão ali da história, porque lá, vários lugares você vê os palácios dos reis, a dinastia, porque lá tem muito da questão da dinastia. Então, você vai a alguns lugares ali, em Pequim mesmo tem vários, os- o campo deles é histórico, é gigante. Então, você consegue aprender, para quem gosta, né, de história, é uma coisa maravilhosa para se visitar. Eu tem sou muita história, né? Eu tenho um guerreiro aqui. Será que é de lá? Acho que é o Gengis Khan. Peraí, que eu vou te mostrar. Eu amo essa estátua. Olha. Sim, sim, é de lá mesmo. É? Levanta, deixa eu ver. Ah, bom, sim, não consigo diferenciar de terracota, porque os guerreiros de terracota, depois eu vou mandar uma foto para você, eu acho que eu não tenho mais no meu Instagram, dos guerreiros de Hum, terracota, porque cada um tem um formato do rosto, de acordo com o guerreiro que o rei lá da época, ele tinha um exército e aí ele mandou fazer não sei quantas estátuas para poder colocar, não são iguais, elas são diferentes, não. para poder Tá. colocar, para poder, quando ele falecesse, esses guerreiros deveriam ser enterrados junto com ele no túmulo dele ali, para proteção. Então, assim, Ah, é. Hum. chama Guerreiro de Terracota, fica na cidade de Xi'an. Então, foi localizado, acho que em 1970, mais ou menos, tem pouco tempo. São mais de 3.000 peças e ainda estão localizando ainda. Cada uma tem um formato. Uhum. Cavalos, e fizeram ali parecem realmente vivos, quando você olha assim, porque foram muito bem feitos. Quantas horas de viagem? Bom, depende da quantidade de escala, mas normalmente em torno aí de 25, 28, dependendo da escala, 32 horas. Aí vai depender das escalas. Pode fazer escala na Europa, ou até mesmo nos Estados Unidos, mas todas as vezes que eu fui, eu fiz a escala na Europa. Em torno aí de Uhum. 28 horas, mais ou menos. Às vezes uma escala só na Alemanha, ou às vezes duas escalas, Espanha, Inglaterra. E quando você chega lá, você já chega até meio sem saber que dia que você tá de tanto tempo. Aham. E se eles comem cachorro, quer dizer, eles não têm cachorro assim de estimação, né? Ou tem? Tem, tem, Tem? tem. Não Gato são também? todos que. Sim, gato, principalmente gato. Porque eles têm o gato, se você for em muitas lojas chinesas, você vai ver que tem sempre um gatinho com a patinha assim, ó, fazendo assim, que Ah, dizem que traz é. sorte. Eles Aham. gostam muito do gato. Mas o Ah. cachorro, não só os chineses comem cachorro, como coreanos também. Hum. Então, assim, eu não comi cachorro, dá para saber, você deve ter comido enganado. Não, ó, dizem que a carne de cachorro ela é adocicada. Então, já tinha me prevenido. Olha, se a carne estiver adocicada, você não come porque é cachorro. Mas eles te Hum. avisam se você quer. Então, assim, muita gente, mais no interior, come cachorro. Nas grandes cidades, eles já não comem mais. Uhum. Mas Nossa. também tem os cachorros em casa, passeiam com o cachorro, como a gente passeia aqui. Aham. Nossa senhora, deve ser muito, muito estranho, sei lá, alguém roubar meu cachorro, por exemplo, para comer, aí, né? Não, mas Sei aí eles lá. têm os cachorros que são abatidos ali, eles vão tipo numa espécie de um açougue para comprar a carne do cachorro. É tipo assim, são cachorros como aqui, por exemplo, existe a produção de frango, vamos dizer, é Uhum. assim? Mas Ah, eu acho que tem lá no interior, aí tem, lógico, eles devem pegar, tipo, como se um cachorro lá, eu não sei qual a raça, e eles pegam aquela raça ali que tem mais carne, tem mais, enfim, e comem. aham, caramba. E tem uma praia lá que chama, uma praia que é vermelha? Uma praia, eu não conheço essa praia vermelha. Uhum. É Não, uma não praia visitei. que, que tem muitas algas assim, e aí Ah, ela.
conta da alga que dá aquela coloração, realmente. Coloração vermelha, aham. E me Na diz verdade, uma coisa. Ah, eles gostam muito da tonalidade vermelha, né? Da cor. Tudo para eles tem vermelho. Por exemplo, o casamento chinês, dificilmente você vai ver uma noiva vestida de branco. A noiva se veste de ah, vermelho. a noiva se veste de De vermelho? vermelho, de vermelho. E ainda se for o casamento tradicional, eles têm a roupa chinesa tradicional, que tem desenhos, é uma roupa muito bonita, mas pra gente, assim, a gente estaria pensando que a gente tá lá no século, sei lá qual século, porque é bem fantasioso, diria assim. E Uhum. eles E são bastante, são pessoas supersticiosas. aquelas festas assim que a gente vê aqueles dragões bonitos, né? Aquelas festas que tem bastante enfeite, fantasia. O que que é aquilo lá? Aquilo lá é o Ano Novo Chinês, que são 15 dias. Aqui a gente tem Você- o Carnaval, que a gente para, lá é o Ano Novo Chinês. São 15 dias literalmente parados. E aí festejando, e tem festa, a televisão, que é a CCTV, eles passam somente esses programas, que é do governo, com as festas de rua, onde tem os dragões, os leões, e aí tem os bailarinos fazendo as danças. É muito bonito. Isso daí é no Ano Novo Chinês. que foi há pouco Que lá tempo. Você estava lá ou não? é o calendário lunar. Eu participei do Ano Novo Chinês deles porque o Ano do Dragão. E o dragão, para eles, é o mais importante. As mulheres fazem tratamento para ter filhos no Ano do Dragão, que é considerado o signo mais forte, é o signo empreendedor, é aquele que cresce mais, enfim. O Olha, dragão, que é a primeira coisa que eles te perguntam, qual o seu signo? E se você não sabe, eles vão lá analisar e checar qual que é o ano que você mentira! nasceu, ver qual o signo. Ah, tem de tudo. Sério? O meu signo Eles é não... chinês. O meu horóscopo chinês é tigre. É tigre? É, Eu não sei, assim, sinceramente, não sei te dizer. falar. Eu tenho uma plaquinha ali, depois eu vou checar e te mando. Tá. Fazer Eu uma nunca fui muito. consultoria. Eu nunca fui muito ligada nessas coisas de signo, mas eles me perguntavam o nome, por exemplo. Quando eu cheguei lá, não tinha um nome chinês. Ah, como assim? Você não tem um nome chinês? Falar, não tenho, eu tenho o meu nome de batismo. E aí eles me Aham. deram um nome que eu não sei fazer a associação ali para dar o nome para as pessoas, mas me deram um nome que Milan significa flor, é uma flor na China, e também é o mesmo nome da cidade de Milão. O nome chama Aham. Milan. Aham. Tem um nome lá que é muito comum, né? É Rang. Como é que fala? Rang? Yang, Shang, Jiang, é tudo sobrenome. É. Eu li aqui uma matéria que dizem que tem mais de não sei quantos milhões de pessoas com esse nome lá. Sim, porque Essas é sobrenome. É curiosidades. como se fosse um Oliveira, um Silva aqui no Brasil. Lá é o É. sobrenome Yang. É tudo com o final ANG chinês. Uhum. Aqui diz também que a China ela possui 4 fusos, mas o governo decretou que apenas um, que é o da capital, Pequim, Pequim. e isso faz com que o sol venha a nascer e a se pôr com certo atraso em alguns lugares. É um exemplo clássico, recorrente ao leste da China, lá o sol nasce às 4 da manhã e no oeste ele surge às 9 da manhã. É porque o que, que acontece? É como o Brasil, eles têm dimensões gigantescas. É um país. Bem no meio da live. Caiu a. Oi. Bem no meio da live caiu a energia. Vou te falar, mas tudo bem, vamos continuar. Vamos lá. Ai, tá escuro. Acontece. Hã? Acontece. Não, estava um pouco escuro aqui. Não sei se é para mim, mas ok. O que será? Tá. Né, não sei. Ficou meio escuro, mas ok. Então, tá me ouvindo também bem, não tá? Tô, Ah, tô te ouvindo. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Eu tô aqui
falando com você, mas é que eu estou olhando aqui as perguntas que eu quero te fazer e, e conversando com você ao mesmo tempo, né? As Tá, tranquilo. curiosidades aqui na tela do computador. Você chegou a visitar a muralha da China? Sim. Ah, quem vai na China é obrigatório visitar a muralha da China, né? São, assim, para andar a muralha toda, são necessários, eu não me recordo mais, mas são mais de anos para você conseguir andar a muralha todinha, porque ela vai da China até a Mongólia. Mais Então, de assim, anos? você visita ali para andar toda a muralha, né? Porque na verdade, ela foi construída justamente para poder proteger. Então, ela pega de um canto na China e vai até o outro lado. Então, ela vai até a Mongólia. Lógico que tem trechos que já foram derrubados, tem trechos que foram danificados. Mas a parte onde a gente visita mesmo, que tem que os turistas vão fazer a visita, ela é toda preservada e dá para você. A grande dificuldade que eu tive foi justamente para subir os degraus, porque eles são Aham. pequenos. Os chineses têm baixa estatura e anteriormente eram menores ainda. Então, os degraus são bem pequenininhos, bem estreitos, e aí quando você vai subindo, depois a sua perna já está até tremendo de tanto fazer esforço. Nossa Senhora! E tem É um uma ponte. Ah, pode falar. Eu disse que é um monumento incrível, muito. E me diz uma coisa, quanto tempo demoraram para construir essa muralha? Nossa, aí você me fez uma pergunta que eu não sei, mas foram muito tempo, porque eles foram construindo durante o período da guerra ali para poder servir de escudo, né? Não tinham tantas guerras. A forma que eles tinham para proteger era justamente construindo muralhas. Uhum. Tem uma ponte lá, toda feita de vidro. Eles têm essa ponte, e aí as pessoas vão andando nessa ponte e seguram, né? Porque tem medo, porque a ponte realmente dá a impressão que você vai cair. Tem gente que não consegue atravessar, quem tem medo de altura não passa. Eles têm algumas Uhum. coisas bem diferentes, assim, para poder chamar a atenção. Tem o Buda na cidade de para visitar. Então, assim, ficam em montanhas, em grandes montanhas, até difícil para poder visitar, porque você tem que ir a pé, você vai de carro até um certo ponto e depois você vai a pé. Eu vi aqui que eles têm umas casinhas que são feitas assim dentro de cavernas. Eles aproveitam as cavernas. É porque Voltou. Ah, pode falar. são as casas nas montanhas, então Vou não tem mostrar aqui. como realmente. Então aproveitam as cavernas para usar como casa. Ó, eu achei bem legal. Deve ser quente, né? Eu não fui desses casos aí de pedra, mas eu imagino que na verdade, por ser de pedra, deve ser até fresca, né? No inverno é que não deve Aham, ser muito agradável, porque aham. não tem E muito aqui aquecimento. diz, sim, aqui diz que os papéis higiênicos são colocados em cima das mesas de restaurante. É verdade? É, Por quê? Porque não é são como todos vai. não Essa é a são praia todos de. os restaurantes, mas assim, eles colocam ali porque você pode usar como guardanapo também. E tem um restaurante muito interessante que chama Toilet Restaurant. É um Ah, restaurante em formato de banheiro. Então, as cadeiras são em formato de privada, ah, aham. os talheres também têm um formato diferenciado e os pratos são em formato de um pinico. Nossa, sério? Formato. É, um formato de pinico. É bem interessante. No meu Instagram tem até uma foto ali. Eu tinha pedido um sorvete e ele vem no formato do número 2. Uhum. E aqui diz que os gansos, eles fazem como. Como é que eu vou falar? Eles fazem uma proteção para as pessoas não chegarem em alguns lugares, é verdade? Fazem uma proteção. É, aqui ó. É De- normal, gansos policiais. É normal encontrarmos como parte do corpo policial animais treinados para auxiliar na busca criminal. Nos Estados Ah, Unidos e no Brasil, por pode falar. exemplo, os cachorros são utilizados aqui, né, no Brasil e nos Estados Unidos.
A polícia da China também conta com a ajuda de animais, só que para eles, os gansos é que são as melhores opções, afirmando que eles tendem a ser mais rápidos, agressivos e certeiros em seus sentidos. Mas não é muito comum em todos os lugares, não. Por exemplo, em Pequim, a capital, eu não vi ganso lá para fazer auxiliar na polícia. Não é muita coisa que eles fazem, porque, como eu disse, a China ela tem dimensões gigantes. Então, assim, tem coisas que funcionam em algumas cidades e eles utilizam, e outras nem tanto. Em Pequim, por exemplo, se for andar no centro, em alguns locais de turismo, o exército tem tanque de guerra. Então, assim, que aqui pra gente seria meio estranho a gente passear na rua e ter um tanque de guerra passeando, ou um soldado do exército com a arma em punho, enfim. Sim, e aqui mostra a ponte, né, de vidro. Sim. Essa ponte de vidro, se eu não me engano, até passou há pouco tempo, eu não assisto TV, mas eu vi no YouTube, não sei se foi no Fantástico ou Domingo Espetacular, um desses programas aí, que eles fizeram um programa falando da China e eles mostram exatamente essa ponte. Aqui diz que tem mais ou menos 488 metros de extensão e cerca de 200... E como ela parece que tem um abismo, tá vendo? As pessoas quando vão andando, elas têm a impressão que vão cair. Nossa, que legal, adoro isso, realmente. Mas algumas se penduram ali porque ficam com medo. E ainda, algumas, eu não sei se ainda tem esse efeito, mas antes, quando começou, ao caminhar, a sensação de que a ponte estava balançando, mas não estava. Feito de propósito para que a pessoa tivesse essa sensação. Que maravilha. E é verdade que os chineses, assim, são racistas? Olha, eu não vi isso, até porque eu acho que eles, mais do que ninguém, sofrem tanto racismo em todos os lugares, que eu não senti isso lá. Então, assim, não posso dizer, eles são racistas, não tive isso, não senti isso. Eles têm, sim, uma cultura machista. Isso, sim, já estão melhorando bastante, mas essa questão do racismo eu realmente não posso, nunca vi nada, nunca presenciei nada, assim. E o racismo eu acho que tem em todo lugar, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Ainda tem, né? A gente tem que passar dessa fase aí, evoluir para um mundo melhor. E eles têm vontade de ter os olhos maiores, né? Porque os olhos deles são bem rasgadinhos, assim, retinhos. Olha que eu não tenho um olho grande, eles diziam que eu tinha um olho grande. Elas fazem cirurgia plástica para ter o olho ocidental. Então é muito comum. As cirurgias mais feitas na China é a cirurgia para abrir o olho. É mesmo, olha. Fica uma coisa muito estranha, porque eles têm aquele formato do rostinho, já é tudo formato do olhinho puxado. Então quando elas fazem aquela cirurgia, fica muito estranho. Eu não gosto. E eles são um povo assim receptivo, são um povo como é que você sentiu assim o tratamento? No tratamento eu tive boa experiência com eles, porque normalmente as pessoas falam que os chineses são tão mal educados, enfim. Lá eu percebo claramente essa diferença no comportamento deles. Eles foram bastante receptivos comigo, não tive, por exemplo, eu pedia ajuda, às vezes perguntava, pedia informação, e às vezes a pessoa me levava até o local. Ela deixava de fazer o que ela estava fazendo para te levar? Quando era próximo, né? Então me levavam até o local. Então, assim, eu tive boas experiências. Obviamente, a gente vai em mercados, aqui em Belo Horizonte, a gente tem, chama Oiapoque, que é um local onde praticamente é como se fosse um big camelô, né? Várias lojinhas e muitos chineses. E eu percebo a diferença no tratamento. Eles são bem, talvez até mesmo porque eles têm alguns receios, e aí eles já são mais precavidos, eles não têm o mesmo tratamento que tem de um estrangeiro lá na China. E com relação à cultura, assim, os costumes, você sentiu assim, alguma coisa de diferente, por exemplo,
é algo comum que no Brasil significa uma coisa e na China não pode ser Por feito. exemplo, aqui a gente tem muita mania de falar, tchau, beijo. Quando você despede, manda um beijo para a pessoa, normal. Aham. Para mandar um beijo, poxa, só manda um beijo para quem eu tenho intimidade. Então não era uma coisa muito comum para eles. Mandar Esse- beijo, latino tem muito essa mania de pegar nas pessoas, de encostar para falar. Então não era algo que eles estavam acostumados. Então eles é. toque, né? E isso é bem, bem típico nosso. Mas assim, nem entre pais e filhos, assim, eles. Entre pais e filhos, sim, mas eles não têm muito essa questão de pegar nas pessoas, como a gente tem. Um amigo, a gente abraça, a gente beija, não tem, é uma amiga. Não, eles não têm muito esse hábito. Esse costume de pegar no outro chega a ser até incômodo para eles. Uhum. Não mesmo, oriental no geral. Nossa Senhora. E que mais? Bom, o que mais que eu posso contar Nossa, tem tanta coisa lá. Uma coisa que eu achava curiosa é que as primeiras semanas que eu estava na China, eu resolvi ir à igreja sozinha e ficava do outro lado da cidade, tinha que pegar 2 metrôs e era bem distante. Aí eu já achei que eu sei de tudo, eu consigo ir sozinha. Fui e eles mudaram o trajeto do metrô porque precisavam fazer uma manutenção. Na hora que eu voltei, eu não sabia voltar mais. Nossa Porque Senhora. tinham feito uma mudança. Então, assim, aí eu olhava, falei, gente, eu não consigo, eu não sei como é que eu faço para voltar. E tinha um rapaz que ele também, eu vi que ele era estrangeiro, aí ele chegou perto de mim, me perguntou ali se eu estava perdida, me auxiliou, e a primeira coisa que ele falou, deixa eu levar sua bolsa. Eu falei, como assim levar minha bolsa? Eu já fiquei meio assustada, Se né? Porque fosse no aqui Brasil. eu falei, levar minha bolsa? Como assim? Aí ele viu que eu fiquei meio assim, não, é uma gentileza aqui, os chineses, os homens, é uma questão de gentileza, carrega a bolsa das meninas, das mulheres. Eu falei, tá. Que foi uma coisa bem diferente para mim, eu nunca tinha Mas visto, né? E realmente, os homens carregam a bolsa, normalmente, tô com a namorada e carregam a bolsa. que legal, eu acharia ótimo isso. É, Mas aí não tem ladrão, por exemplo, assim, lá, que pode levar a tem, bolsa. mas na verdade lá as leis são cumpridas, né? Então as pessoas têm receio. Não que não tenha ladrão, não que não tenha problemas, pessoas ali, delinquentes, mas é bem menos. Então, assim, a questão de segurança na China, pelo menos no tempo que eu vivi lá, era tudo muito seguro, então não tinha esse medo, não tinha esse problema. Por exemplo, lá quem rouba tem as mãos cortadas? Não, não tem as mãos cortadas mais, mas tem uma série de sanções, por exemplo, igual lá os países muçulmanos, eles têm muito disso, de roubou, corta uma mão, corta, enfim. Mas não tem isso, mas tem umas leis bem severas. E uma das coisas é que a China ela é muito cobrada por questões ali dos direitos humanos, né? A ONU sempre cobra muito por conta disso, porque eles têm realmente, as prisões são realmente bem complexas. Uhum. E tem pena de morte? Tem pena de morte, pode se matar e depende muito do que foi feito. Por exemplo, é bem parecido, um caso que as pessoas vão lembrar bastante, é de um brasileiro que foi executado lá na Indonésia, porque estava Aham. transportando, enfim, basicamente assim, de lá, da China. Então, se estiver transportando uma quantidade, eu não sei qual que é a quantidade dada, que é considerado tráfico, e pode ter a pena de Tem pena de morte por tráfego. Tem, depende. Nossa Senhora. Aqui, se fosse assim, as cadeias já estavam vazias. Aham, com certeza. Por tráfico, né? Quero dizer. Por E, tráfico. e você voltou lá outras vezes? Você sempre está indo Sim, lá? para morar, não. Eu gosto da China e tudo. Eu acho que tudo tem a sua época, né? Foi legal, uma experiência incrível, mas para morar, não. Para visitar, sim, sempre legal. E até porque antes tinham as feiras que a gente tinha que participar, ou levava algum brasileiro que
quisessem fazer negócios e vice-versa, chineses que quisessem fazer negócio com o Brasil, mas agora, como está tudo online, né, e como a gente tinha dito, a questão, principalmente por isso que entrou o marketing na minha vida, por essa questão de estar tudo mais na palma da mão, então hoje está tudo bem acessível. Então as pessoas, a única barreira que talvez tenha aí é a questão do idioma, que é difícil para eles tanto comunicar com a gente, quanto para a gente comunicar com eles quando você não domina o idioma, ou enfim. Lá a população está envelhecendo, assim, igual no mundo inteiro. Sim, a população de lá está envelhecendo, por isso mesmo que eles adotaram agora, não tem mais a política do filho único, então pode-se ter 2 filhos agora. E com relação, assim, emprego, assim, trabalho, aluguel, varia de lugar para lugar, né? O custo é alto, comida Varia. Não, a comida tem um preço bem, bem acessível, assim, bem interessante, até porque eles têm muita coisa que vem de importação, né, que eles têm que importar, mas eles também produzem muita coisa. Então, assim, nos supermercados de lá, eu achava as coisas até bem em contas. Lógico, tem alguns produtos que era, por exemplo, carne de boi, era bem caro. Era do que realmente eles não têm, né, tanto como a gente tem aqui. Então, eles na Suíça também. Na Suíça é caríssimo. Importam muita coisa. Eu creio que na Europa inteira ali, porque eles compram muito da gente, né, no Brasil aqui, para mandar para lá, e é óbvio que vai ser um pouco mais caro. Algumas frutas de época, mas eles tinham coisas de muito boa qualidade. Então, assim, uma coisa que eu sentia falta era a banana, que eu gosto muito da banana aqui, a banana prata, tem um gosto diferente. Não sei de dizer exatamente por quê, mas eu tinha diferente. Mas tem uma fruta que a gente comia muito, que eu chamo de dragon fruit, mas aqui tem um outro nome. É uma fruta bonita, pitaia. Tá. Lá, a pitaia aqui não tem gosto de praticamente nada. Ela só é bonita. E lá ela é bem docinha. Bem doce. Então tem a pitaia branca. E verdade que tem chineses lá que eles se relacionam com uma boneca que é um aplicativo de celular, chegam até a casar, realizar a cerimônia de casamento. Como é que é isso? Tem muito disso, tanto na China quanto no Japão. Mas, por exemplo, a população masculina ela é maior do que a população feminina na China. Então, assim, e casamento, quando eu estava lá, tinha uma praça onde as mães escreviam um cartaz e estava na praça, um cartaz procurando uma namorada para o filho, noiva, enfim. E eles, sim, existe até mesmo namorada de aluguel. Mas olha, gente. Não é de programa nem nada, mas a pessoa vai às festas, você pode locar, diria assim, uma namorada de aluguel para apresentar para a família, para ir nas festas. Não sei qual que é a lógica, mas enfim. E aí tem os aplicativos. E isso foram gerando os aplicativos dentro disso daí. E eles se relacionam assim afetivamente com a bonequinha do aplicativo. Com a boneca do aplicativo, ou se for o caso de ter que apresentar e levar alguém, eles vão. Se não tem ninguém, eles podem locar um namorado. Mas o acesso à universidade, assim, tem mais mulheres, né, nas universidades ou não? Não, na verdade, a população, no geral, ela tem mais homens do que mulher, a população. Mas, pelo menos no tanto que eu frequentei a universidade, era mais ou menos meio a meio. Não tinha tanto, assim, diferença. Embora que eu fiz a universidade lá, era uma universidade voltada só para estrangeiros. Então, assim, pegar muito a ideia do que realmente tinha uma escola especificamente chinesa, porque todo mundo lá era estrangeiro. Olha só que interessante. E
E lá onde você ficou, tinha estrangeiros de todos os lugares do mundo? Nossa, tinha gente que eu só, países que eu só ouvi falar nas aulas de geografia, Uzbequistão, Cazaquistão. Que é a Europa Então, assim, Oriental, né? tinha aqueles países mais estranhos, e aí os países mais que a gente conhece, Rússia, aí tinha muito europeu, porque aí ocidental, oriental também tinha bastante, Tailândia, Indonésia, enfim, tinha bastante dos orientais ali, inclusive tinha até um grupo da Coreia do Norte, Uhum, olha que aí só. mas eles não conviviam com a gente porque eles estavam lá. Realmente eu não sei te dizer, eles estavam para estudar, mas a gente não tinha contato com esse grupo. Uhum. E lá as leis trabalhistas, como é que funcionam? Eles não têm tantos direitos assim, como a gente tem aqui, então não tem Trabalham tantas quantas, regras. Não, eles quantas? trabalham muitas horas, tipo 16 horas por dia, chegam a trabalhar até 16 horas por dia, não tem, em muitas fábricas, por exemplo, eles têm muitos problemas porque não tem EPIs, enfim, não tem muitas condições de trabalho quanto aqui, não tem muita fiscalização. Aham. Por Tipo, exemplo, normas de segurança do trabalho, assim. não tem. E eles, assim, trabalham, tem férias, tem 13º, como é que é? Então, não como a gente aqui, nossa, totalmente diferente. Eu não sei precisar quais são os direitos realmente trabalhistas deles, mas eu sei que eles trabalham muito e o que você tem assim de direito quando você vai para de uma empresa mesmo que seja, por exemplo, uma empresa que é ocidental, de origem ocidental e tem uma sede lá e manda um funcionário para lá, vai ter todas as regras daqui. Mas, se é um funcionário de lá, inclusive, uma das grandes dificuldades, porque eu já trabalhei com chineses aqui, era explicar para eles como que funcionam as leis trabalhistas do Brasil. Eles não Ah, conseguem entender, é uma das grandes dificuldades que eles têm. uhum. A aposentadoria lá Não, eles trabalham muitos anos, tipo, é muito comum uma pessoa de 80 anos estar trabalhando, e bem, você não acha que ela tem 80 anos, porque eles gostam também de trabalhar e sentir úteis. Uhum. Quer dizer que, assim, eles vivem bastante e Sim, saudavelmente. é uma população eles têm ali uma população idosa com uma idade bem avançada, ah, muito comum você ir nos parques e eles estarem ali fazendo, os idosos estarem praticando Tai Chi, que é o Tai Chi Chuan, que aqui a Ah, gente chama de Tai Chi Chuan, e lá é e Tahiti. ele é Tai Chi Chuan. E eles praticam bastante ali, e tem os movimentos do Kung Fu, e aí tem várias linhas do Kung Fu, louva-a-Deus, entre outros, que são movimentos de animais. E ele Aham. tem muito disso como esporte. E a religião? Qual é a religião É o predominante? budismo. É o budismo. Ah, é o budismo. Assim como a parte ali ocidental, ali da China, Tailândia, Indonésia, eles têm, embora que a Indonésia é um país bastante católico, tem muito católico, mas Uhum. predomina o budismo. No tempo que eu fiquei em Pequim, eu só consegui localizar duas igrejas católicas. Tem algumas Ah, evangélicas também, se eu não me engano, me parece que tinha três que eu tinha visitado, mas não tem aham. muito. Não é comum, como a gente vê aqui no Brasil, que tem várias igrejas, não, não tem. Aham. Durante esse ano novo chinês, você falou assim que são 15, fica 15 dias de feriado? Sim, são 15 dias de feriado. Então, são 15 Não. dias que se para tudo. Literalmente, o país fica parado. Só E, o aí- essencial. e ao longo do ano tem muitos feriados? Eles têm outros feriados, só que, por exemplo, diferente aqui do Brasil, esses feriados que a gente tinha durante o ano, a gente pagava, que a gente não ia para aula, mas no domingo a gente tinha que repor para ter a carga horária suficiente. Então, assim, tem feriados, mas você tem que pagar. Ah, quer dizer que não tem essa que nem no Brasil, né? Feriado, ninguém trabalha e não tem que repor nada. Não, não tem. Não tem. Mas E tem a carga horária que precisa ser cumprida. você ficou em Pequim também, né?
Eu fiquei em Pequim, eu morei mesmo em Pequim. As outras cidades eu fui para passear, Sichuan, Xi'an, mas não para morar. Em Xi'an eu fiquei 30 dias, que é a cidade do interior. Uma cidade bem legal, mas é uma cidade que você bate o olho assim e já vê, nossa, parece que eu estou em outro século, porque tudo tem muita coisa antiga, muita coisa histórica. É como se você estivesse fazendo voltando ao passado. Nossa Senhora. E lá tem aqueles prédios que as pessoas entram como se fossem cápsulas assim para dormir? Não, eu não, pode até ser que tenha, mas é mais comum no Japão. Na China, não. Na China, não é tão pequeno quanto o Japão, porque o Japão tem um problema muito grande com o espaço, né? Na China, já as casas, os apartamentos não são tão pequenininhos assim. O custo de moradia que você tinha me perguntado, claro que se você quer ter uma casa, dificilmente você vai achar uma casa na China, só os milionários têm casa, que tudo é prédio, mas não são tão pequenos, os apartamentos não são tão pequenos. A habeascorpusaqui.com.br, ela tinha falado, obrigada, meu cabelo tá uma guerra. Tem gente que prefere loiro, tem gente que prefere morena. Eu falei assim, gente, cada dia eu vou usar uma lace diferente, aí fica todo mundo satisfeito, porque comigo não tem Todo essa, mundo não. sabe. Eles são preferidos deles. Porque é complicado esse negócio. E ela tá perguntando de onde você é. A Michele, ela é de Minas Gerais, ela nasceu em Congonhas, que é o interior, né, de Minas. Sim, E agora ela tá. Pode falar. é uma cidade histórica que fica a 80 quilômetros da capital de BH. E ela mora em Belo Horizonte, ela trabalha com tráfego pago, viu, Lê? E ela faz gestão de mídias sociais, de redes sociais. E me diz uma coisa, Michele, e teve algum chinês lá querendo casar com você? Não, casar não, né? Mas é como eu era muito diferente de todo mundo, né? Então sempre tinha aquela abordagem deles ali, né? Mas eles são mais tranquilos até para abordar, né? Então a gente está Ah, acostumado é? com os brasileiros, então lidar com Ah. isso era mais fácil. Então eles são assim, bem gentlemans, assim. Não são muito gentlemen, não. Ah, é porque você falou que eles são um pouco machistas, né? Lá na Suíça, Não são gentlemen, não. lá na Suíça, quando eu estive lá, eles têm uma maneira de paquerar, é assim, entrei no restaurante, sentei numa mesa, tava com umas amigas, e aí eles mandam o garçom servir champanhe pra gente, assim, o rapaz daquela Nossa, que mesa mandou, chique. cerveja de champanhe pra você. Aí eu falei, nossa, que top, porque, né, conforme você reagisse, né, você ia dar um sinal verde, um amarelo ou um vermelho, né? Nossa, imagina, a gente ia morrer de rir, a pessoa ia achar que estava querendo, já não. E agora com lá na China tem muito, assim, muito contraste como é que eu vou falar? Classes sociais, assim? Tem, mas depende muito de qual local que você está. Por quê? Como a China, ela mostra para o mundo aquilo que ela quer mostrar, a visão que ela quer que as pessoas têm da China. Então, assim, quando você mora lá, você vai visitar outros locais, não vai passear apenas nos locais turísticos. Então, nos Tá. locais turísticos você não vai ver nada, você vai ver tudo lindo, maravilhoso, todo mundo muito bem vestido, do jeito deles, porque eles têm um jeito particular de se vestir, e você não vai ver pessoas ali mendigando. Mas se você vai em outros bairros que não são bairros turísticos, não são bairros que eles estão acostumados a levar estrangeiros, aí sim você vai ver que tem uma diferença de classe social. Até porque, por ser um país comunista, eles têm ali eles têm pessoas extremamente ricas, milionárias, então assim, É que tem não uma deveria, né? diferença. Porque comunismo não é todo mundo ganhar É, igual, todo mundo a mesma mas é coisa? um comunismo bastante capitalista. É um Nossa, comunismo diferente. olha só, já pensou? Não dá para entender isso aí. Sim, ele tem diferença, assim. Não é visível para qualquer um. Só para quem entra lá, começa a morar e começa a Porque entender. daí você visita outros locais, né?
Uhum. Ok. Ó, mulherada que quiser ir para Pra China. China, lá tem bastante homens, né? É. E quando você esteve lá, assim, você sentiu muita falta, assim, do Brasil? Teve momentos que você ficou Ah, morrendo de porque a vontade gente de sempre. voltar logo? Uma das coisas que mais me fazia falta, principalmente, é a família, né? Porque você tá acostumado ali, por mais amigos que você tenha, não é a mesma coisa. A Hum, questão do clima, e o inverno, o frio não é uma coisa que me agrade. Então, o frio sim. me deixava bastante incomodada. O verão, Uhum. ok, você coloca menos roupa e vai, mas o inverno eu acho bem complexo e a questão da comida, né? Comida para mim é uma coisa que pegava bastante. Eles comem muito arroz, né? Eles comem arroz em tudo. Arroz no café, qualquer refeição, eles vão servir arroz e chá. Então E não o arroz. precisa nem pedir, eles vão te servir chá. Aham. Então, a gente falou sobre isso já, a comida de lá. Ela falou que tem cachorros, né, para comer, pendurados assim. Não são todos que comem, mas tem. Aham. O arroz deles não é sequinho. Não, é bem grudadinho, até para você comer ali com o quaidi, que o quaidi são os palitinhos, né? Então ele precisa ser mais grudado, porque senão você não consegue pegar. Kuedi é em chinês, né? Em japonês é hashi. Hashi. Ah, tá. Tem hora que eu confundo China com o Japão. É legal Ah, ali para comer. Talheres deles, né? aham. Nossa, é muito interessante. O que mais que a gente pode falar aqui? Ó, o pessoal que está perguntando, a gente já falou sobre comida, a gente falou. É que vocês chegaram atrasados na live, mas eu vou deixar gravado lá no IGTV e todo mundo vai poder tá vendo. É, cachorro. Ela falou, a Ale falou absurdo, é um absurdo. Mas Cobra, tem que frisar, não é todo mundo, escorpião. sabe? Hã? Eu tenho que frisar para ela, não é todo mundo que come cachorro, não é É. todo mundo que come escorpião, as baratinhas ali, igual você tinha me mostrado, não é todo mundo. Na verdade, Aham. quem come aqueles espetinhos ali são mais os estrangeiros, É que mais vão para. pra fazer, tipo, o turismo, né? É o turismo gastronômico exótico, né? Eu diria Mas, assim. Porque, por mas exemplo, em casa, os chineses não ah. comiam. Então, isso que eu ia te perguntar. Em casa, o que que é? Porque no Brasil, o brasileiro come arroz, feijão, bife, né? Ovo. E na China, qual era, assim, o prato, Eles assim? comem também muito ovo, arroz, obviamente tem em todos, e comem muitas verduras, legumes, e eles bebiam, tipo, parece, eu não sei, não me recordo mais o nome, mas parecia um leite, mas não era leite, era tipo uma água ali que a gente tomava de manhã, né, quentinho, isso na casa de chinesa. Não tinha gosto de nada. Então, quando eu cheguei lá e me ofereceram, eu peguei e virei aí a dona da casa. Não, tem que colocar açúcar. Botou açúcar para mim, tava do mesmo jeito. Eles têm uns pãezinhos deles, tem um que chama paozi, que é tipo como se fosse um pão aqui, um formato de um pão redondo, e tem Uhum. um recheio dentro. Pode ser de carne, pode ser de verdura, e tem uma espécie de um pastelzinho que chama de jiaozi, só que ao invés de ser frito, é cozido na água. Isso era muito bom. O pastel cozido na água, com a massa mesmo do pastel? Era tipo um pastel cozido na água, não é igual a gente frita, o deles era cozido na água. Uhum. Chama Eles comem. Como? jiaozi. Ave Maria, não. Você aprender essa língua aí é nunca. Deixa eu te falar. E eles comem assim mais comumente carne de frango, carne peixe ou carne bovina? Você falou que lá é caro, né? Sim, Não eles sei comem se. muito frango. Mas é frango no dia a dia. Muito. Uhum, É uma coisa muito uhum, peixe branco, e eles não gostam de nada cru, é tudo muito cozido. uhum. Tem E um eles praticam aqueles testes Chuan naqueles parques, nos gramados, nas praças?
Sim, tem os grupos, e aí se você quiser participar, você pode entrar no grupo ali, tem as músicas, tem o professor que fica praticando, então assim, é muito comum esses grupos. E eles praticam muito nas praças, tem os grupos de dança mesmo, as danças um pouco mais, as danças chinesas. Uhum. Você chegou a ter contato com geisha, é na China ou no Japão? Tem a geisha no Japão, que elas são ali treinadas para Me serem explica, me geishas ali. explica esse negócio de geisha. Explica. As geishas, eu não entendo muito bem, mas as geishas eram treinadas lá no antigo, lá no Império dos japoneses para servir aos senhores ali, né? Então, elas tinham Uhum. todo um tratamento. Já desde pequena, elas eram treinadas para serem geishas. Então, eu não sei contar direito a história, mas na China não eram geishas, mas tinha as damas ali da ópera, porque a ópera é uma coisa lá na China, a ópera chinesa, e assim, um espetáculo, eles têm muito orgulho da ópera chinesa. E aí tem vários personagens, e quando eu cheguei na universidade, uma das escolhidas para poder representar fui eu, para poder ir lá e representar no festival que eles tinham. Eu não tinha que fazer nada, mas eu só tinha que representar a universidade, porque eles estavam apresentando a ópera chinesa. Então, quem é escolhido para participar disso é bem para eles lá, quem vai fazer os personagens da ópera, é um orgulho ser escolhido para isso. Uhum. E essa senhora, assim, era respeitada, né, na sociedade, assim. Lá. Eram ali, porque aí eram pessoas tipo, das dinastias, porque lá tem muito dessa questão de dinastia Ming, Yang, eles têm várias dinastias, e nada mais do que como se fosse, vamos colocar assim, como se fosse a família real, por exemplo. Ah, sim. Nossa. E ao seu ver, assim, esse governo vai continuar comunista por muito tempo, né? Ah, Você acha? isso aí, nem... Nem que se cogita a hipótese, né, de mudança de Não. sistema de governo. Até porque eles têm um crescimento contínuo, né? Uma economia que cresce aí 10, 12, 13% ao ano, bem agressivo, né? E eles têm anos de crescimento, porque tudo se produz em China, né? Hoje não, é original, mas as fábricas que estão lá vão se produzir lá em... E um quinto da população mundial tá lá, né? que se diz que é o mais falado do mandarim. Olha só. Por conta da... Ó, aham. E me diz uma coisa, lá eles você olhava assim para as pessoas assim, não parecia que era todo mundo igual? Não, parecia não, eu tinha certeza que era todo mundo igual. Até eu conseguir na universidade diferenciar um do outro foi complicado, porque eu esperava as pessoas me cumprimentarem. Eu não Aham. conhecia, porque para mim era todo mundo exatamente igual. Então, se me cumprimentasse, eu respondia. Opa, senão que eu Que, conheço. que coisa incrível. Depois Nossa, eu consegui diferenciar, obviamente, que com a convivência aí você consegue distinguir. vai vendo os detalhes, né? Alguns detalhes, a voz, o jeito E é de. engraçado porque uma vez eu perguntei, teve um descendente, ele falou assim, vocês são todos iguais. Eu falei, a gente que é igual. Ah, é? Eles achavam que. Que coisa incrível. Coisa. Que legal. Nossa, foi muito interessante. Adorei. Eu também E adorei. olha, eu vou convidar você para quando você vier a Campo Grande, você pode vir ficar aqui em casa. Ai, que chique, hein? Já vou passear em Campo Grande. Isso. E é isso. Olha, ficou assim muito bem claro assim os detalhes, muito interessante. Eu sou uma pessoa que eu amo viajar. E tenho certeza que quem está aqui na live também tem bastante curiosidade de conhecer outras culturas. Qual vai ser a próxima viagem internacional agora?
Pois é, né? Agora que a gente está nessa questão toda aí de pandemia, né? Vamos. É por isso que a gente está tratando mais a questão do online, do digital, mas espero que isso passe logo e eu pretendo na próxima viagem ir para o Peru. Mas aí é só para Ah, viajar, para passear aham, mesmo, não é nada sim. para. Eu tenho uma curiosidade muito grande assim de conhecer a Tailândia. Muito A grande Tailândia, mesmo. os amigos de lá, até porque Hum, é próximo, né? é Da próximo. China, é bem Aham. próximo da Tailândia, se não me engano, eram 2 horas. Olha só, bem próximo. É, Ah, ah, então, vou me programar aí. Adorei te entrevistar, adorei nosso bate-papo e ah, espero eu que a também. gente. E vamos conversar mais vezes aí, mas sobre outros assuntos, sobre marketing digital, A próxima vez faz uma live sobre marketing digital. sobre essa nossa parceria aí, né? Para Então, tá falar bom. sobre a Solomoto, você pode estar falando também, a gente pode estar fazendo outra Sim, live. Então então tá tá. bom. Um grande beijo. Obrigada para todo mundo que esteve aqui. Muita paz, muita bênção e se cuida, todo mundo, hein? Tchauzinho. Tchauzinho.